Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula com o professor Fabrício de Biologia, hoje com o assunto de genética. Nosso primeiro conteúdo de genética, então vamos estudar conceitos básicos de genética, certo? Conceitos importantes para que a gente possa, a partir de então, poder conhecer os outros assuntos de genética, tá? Vamos lá. Primeiro, olha só essa imagem. O que será isso, hein? Será que vocês conhecem? Devem conhecer, né? É o DNA. Então, essa é uma animação aqui do DNA. O ácido desoxirribonucleico. Esse nome difícil aí nessa molécula, tá? Mas por que o DNA está aparecendo aí? Porque o DNA é um dos objetos de estudo, é o principal objeto de estudo da genética. É o nosso material genético, o material genético dos seres vivos está expresso nessa molécula, tá? No DNA. Então, nós vamos conhecer mais sobre ela, tá? Para que a gente possa conhecer mais sobre a genética, tá? Então, é o DNA. Vamos lá, primeiro, conceituar, né, o que é essa ciência, né, a genética, que é o campo, é uma área da biologia que estuda a natureza química do material hereditário, o DNA, isto é, o mecanismo de transferência das informações contidas nos genes, compartilhados de geração em geração entre as espécies. Tá? Então, olha, todos os seres vivos possuem material genético. Tá? É uma das características de qualquer ser vivo. Inclusive vírus, né? Inclusive os vírus, pessoal, que para muitos cientistas não são considerados seres vivos, para outros são, mas os vírus têm material genético. Tá? Alguns vírus têm DNA, outros vírus têm um outro tipo de material genético, que é o RNA. Tá? Nós temos o DNA, certo? Isso aí vai da natureza química da molécula, que nós vamos conhecer mais à frente, tá? Nas próximas aulas. Então, a genética ela estuda a herança, a passagem de característica, a transmissão de característica de um indivíduo para outro através da reprodução. E nessa reprodução, o material genético ele é compartilhado. Tá? Então, as informações de um ser vivo, suas características físicas e até mesmo seu modo de ser, está no material genético. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, quando você se olha no espelho e se vê com os olhos do seu pai, com a orelha da sua mãe, até mesmo com uma aparência do seu avô, isso é totalmente normal e explicado pela ciência por causa do DNA, do material genético. As informações contidas no DNA estão nos genes. Tá? Já ouviram falar, né, da palavra gene. Os genes são pedacinhos, fragmentos do material genético que contém alguma informação. Por exemplo, a cor dos seus olhos. Existe um gene que determina a cor dos seus olhos. Tá? Existe um gene que determina a sua altura. Tá? Existem os genes que vão expressar a cor da sua pele. E também tem genes que podem dizer se você vai ter ou não uma determinada doença. Claro. Então, basicamente, o material genético seria mais ou menos um nosso manual de instrução. Exatamente. Nele está contido as nossas informações. Tá? E dá para ler esse manual? Dá para ler. Hoje existe tecnologia para isso. Tá? Para decodificar, para mapear o material genético de um ser vivo. Tá? E aí você está vendo algumas imagens de uma estrutura que tem nos seres vivos, né, em alguns, né, nos animais e na nossa espécie também, que são os cromossomos. Tá? Os cromossomos, essa estrutura aqui, que tem uma forma, parece um X, é chamado de cromossomo. E o cromossomo nada mais é do que a molécula de DNA toda enroladinha, toda
esterilizada, tá? Porque a molécula de DNA ela é muito grande, tá? Então ela se organiza em estrutura chamada cromossomos. E aqui você está vendo os cromossomos humanos, tá? Nós temos 46 cromossomos dispostos em 23 pares, tá? Pode conferir aí. Vamos lá. São nas moléculas de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, parte estrutural dos cromossomos que localizam os genes. São os genes que trazem informações necessárias para a síntese de proteína. Olha, então assim, preste bem atenção. Temos a molécula DNA, né? A molécula do DNA ela é formada por fragmentos chamados genes, tá? E cada um desses genes é responsável lá no núcleo das células em fazer um processo de síntese de proteína, de produzir proteínas, tá? Ó, síntese de proteínas. Então, basicamente o nosso corpo é proteína, tá? E cada proteína ela está expressando uma característica nossa. A cor da sua pele, cor dos seus olhos, seu cabelo, tudo isso é proteína. E essa proteína é expressa lá no seu DNA. Então, o seu gene, lá no DNA, no núcleo das células, ele vai expressar essas informações através da síntese de proteína. Produz uma proteína e expressa uma característica. Mas pode acontecer também que não, essa característica está lá guardadinha. Por isso que às vezes acontece o seguinte, fatos interessantes. Você, de repente, nasce com uma característica do seu bisavô. Mas, poxa, meu pai não tem, meu avô não tem essa característica, apareceu em mim. É porque os genes estão lá. Mas nem sempre eles vão se expressar em uma característica. Então, isso pode acontecer também. Tá? Olha só, mais uma vez aqui, uma animação bem legal da estrutura do DNA, né? Quimicamente, nós vamos conhecer melhor essa estrutura. Olha só, bem legal, né? Essa animação, bem bonita, de toda a estrutura química do DNA. E aqui é para a gente entender, nessa imagem, como é que o DNA forma um cromossomo. Tá? Aqui, ó, molécula de DNA. DNA você já conhece, né? Você estudou no primeiro ano, na primeira série do ensino médio, ou na primeira etapa, se você é aluno da EJA. Você estudou sobre o DNA, né? A estrutura do DNA. Então, olha só, ela é uma dupla hélice, né? Uma dupla fita de DNA. E essa dupla fita, ela começa a rolar, ela se esteriliza e ela vai dar voltas em proteínas chamadas estonas, tá? E as estonas também vão dar voltas entre elas, tá? E até formar uma estrutura bem densa, que é o cromossomo, tá? Então, esse cromossomo, ele nada mais é do que um processo de esterilização do DNA e das estonas para formar essa estrutura densa. Porque se não fosse o cromossomo, pessoal, por exemplo, o nosso DNA não ia caber dentro do núcleo. O núcleo não teria espaço suficiente para abrigar o nosso material genético. Seriam quilômetros de moléculas de DNA. Tá? Vamos conhecer outros conceitos. Tá? Conceitos importantes para o decorrer do assunto de genética. Cromossomos, né, que nós já falamos agora, né? E o conceito importantíssimo de genes, né? Genes é uma sequência de DNA envolvida na codificação de proteínas. Então, é um pedacinho do cromossomo. Nesse pedacinho, você tem um código, tá? E esse código é responsável por produzir uma proteína, tá? Esse código ele vai produzir uma proteína que será uma característica sua, né? Locus gênico, bem fácil, é a posição do gene, a posição que ele vai estar ocupando no cromossomo. Tá? Outro
Outro conceito importante, alelo. Já ouviram falar genes alelos? Um alelo é uma forma alternativa do mesmo gene que ocupa o mesmo locus em cromossomos homólogos. Os cromossomos, essa imagem aqui, ficou um pouquinho coberta, né, pela câmera. Então, essa imagem mostra dois cromossomos, né? Os cromossomos eles estão em pares, tá? Ou seja, são chamados de cromossomos homólogos, tá? Então, existe sempre para um gene uma forma alternativa desse gene. E ele ocupa sempre a mesma posição, né? Então, mesmo locus do gene. E olha só a imagem, genes alelos. Então, um gene está em um cromossomo, outro gene está em outro cromossomo. É uma forma alternativa do outro gene, tá? Do mesmo gene, na verdade, tá? Em cromossomos diferentes. Cromossomos homólogos é outro conceito importante. Cromossomos homólogos é o cromossomo igual ao outro, tá? Fazendo par de cromossomos. Mas por que em par? Por que não é só um? Tem um motivo. Daqui a pouco vai saber. Olha só, gente, dois conceitos aqui bem importantes da genética, tá? Genótipo e fenótipo, tá? Dois conceitos importantes. Genótipo é o conjunto de genes do indivíduo, tá? O seu genótipo são todos os seus genes, é o seu genótipo, tá? Todos os genes que você recebe, né, dos seus pais que poderão ser transmitidos para seus descendentes, tá? Então, todo o seu material genético está lá nos seus cromossomos e são seus genótipos. E futuramente, né, ou se você já teve filhos, você transmitiu essas informações adiante, passou adiante as informações desse gene para seu filho. A gente vai entender melhor esse mecanismo aí. E o fenótipo é a característica específica do caráter analisado, né? É a característica que foi expressa ao seu fenótipo. Você tem um gene para a cor dos seus olhos e você tem a cor dos olhos, por exemplo, a minha é o marrom, né, escuro. Então, eu tenho um gene para ele, é o genótipo. E a cor que expressou é o meu fenótipo, tá? Então, por exemplo, coloquei outros exemplos aqui. O tamanho do pé, o tipo sanguíneo, tá? São fenótipos, é a expressão desse gene, tá? Cor do cabelo, altura, tudo isso é fenótipo, tá? É como você vê essa característica. Porque ela está aqui, né? Está no seu corpo, você está vendo essa característica, tá? Mas existe um gene que é o genótipo, que faz parte do genótipo. E o fenótipo é como ela se expressa, tá? Correto? Tudo bem? Vamos passar. Muita atenção nesses conceitos, homozigoto e heterozigoto, tá? Então, um indivíduo que possui dois genes iguais em um certo locus é o lugar, né, onde esse gene está, sendo considerado puro para o caráter. O genótipo de homozigoto é representado por duas letras iguais, azão, azão, ou azinho, azinho. Então, isso aqui é uma tipologia na genética. A gente representa os genes, os seres homozigotos ou heterozigotos, nós vamos ver daqui a pouco, a partir de letras que expressam uma certa característica. Então, quando o indivíduo é chamado homozigoto, olha para a imagem, você tem dois alelos iguais, tá? Você tem alelos iguais, tá? Possui dois genes iguais. Então, o azão é um gene, o outro azão é um gene, e juntos eles formam uma característica. Entenderam? Então, isso é homozigoto. Vamos lá. As letras, elas são representações. Pode ser outra letra também, tá? Não tem problema. Mas eu coloquei um exemplo aqui, para você entender. Homozigoto. Homo, igual, tá? Homo, igual. Então, voltando. Aqui tem dois cromossomos. Eu tenho um gene azão, eu tenho outro gene azão. E juntos eles expressam uma característica, tá? E eles estão no mesmo locus, tá? Então, esse é o gene, é um indivíduo homozigoto, tá bom? O heterozigoto é um indivíduo que possui um gene diferente do outro em certo locus, tá?
cada um deles determina um fenótipo diferente, tá? Eles são impuros ou híbridos. No caso, azão, azinho, ó, que eu tenho um gene azão e um gene azinho, tá? E cada um deles vai determinar um fenótipo diferente, tá? Para uma determinada característica, certo? Então, quando você vê a representação na literatura, nos livros, na internet, azão, azinho, azão, azão, você está vendo aqui um indivíduo homozigoto e aqui um indivíduo heterozigoto, tá? Mas calma, se está difícil, vamos aos poucos entendendo, tá? A gente ainda tem muito assunto e nos exemplos que virão nas próximas aulas vocês vão entender melhor. Primeiro, fiquem com o conceito, tá? Hoje é uma aula de conceito. Gene recessivo e gene dominante. Ó, vai entender um pouquinho melhor lá o homozigoto e heterozigoto agora, tá? Vamos aos poucos entendendo. Um gene recessivo é o gene que se manifesta fenotipicamente. O que é a palavra fenotipicamente? Fenótipo, ou seja, expressa uma característica, tá? O caráter é homozigose, 2 alelos iguais, só se manifesta quando estiver presente em dose dupla. Então, quando a gente chama um gene recessivo, ele é representado pelas letras minúsculas na genética, tá? Eles são 2 alelos iguais, tá? Olha só que o exemplo aqui, azinho, azinho. Então, azinho, azinho são 2 genes que expressam uma característica. Então, eles vão expressar a característica aí, tá? Seja lá para ela qual for. Por exemplo, os indivíduos albinos vão ter, olha aqui a imagem do lado, tá? Esse aqui é um cruzamento que é feito, tá? Na genética. Cruzou aqui um indivíduo, a mãe azão azinho e o pai azão azinho. E um desses indivíduos saiu azinho azinho para a característica albina. Tá? É um albino, falta de ausência de melanina na pele, né? Esses indivíduos que são muito brancos, tá? Então, quando o indivíduo tem 2 genes, 2 alelos iguais, e esses alelos, no caso da genética, com letras minúsculas, né? Azinho, azinho, ele vai expressar uma característica. O gene dominante, olha só se manifesta em homozigose, tá? Ou seja, quando você tem o gene dominante, ó, aqui, azão, azinho, você tem uma característica. E o azão, desculpa, e azão, azinho, tá? Aqui você vê a representação na letra maiúscula. Quando você vê a representação na letra maiúscula, você está vendo um gene dominante, tá? E ele vai expressar a sua característica. No caso aqui, ó, azão, azão, vamos imaginar aí a característica tamanho do pé, por exemplo. Não, vamos mudar. Algo, cor da pele, por exemplo. Tá? Então, você tem azão, azão para a pele negra, por exemplo. E azinho, azinho para a pele branca, por exemplo. Tá? Só um exemplo, tá? Você entender. Então, esse indivíduo aqui, ele vai ter a pele negra, né? Azão, azão. Esse indivíduo aqui tem pele branca, azinho, azinho. E esse indivíduo aqui que tem o azão e azinho, ele tem o gene da cor negra e ele tem o gene da cor branca. O que vai prevalecer? Vai prevalecer o azão, o dominante, tá? A pessoa ela pode ser, probabilidade maior dela ser com pele negra, tá? Entenderam? Então, é assim que funciona a genética. Você tem o gene dominante, ele sempre vai, olha o nome, dominante, ele sempre vai dominar em relação ao recessivo, que é a letra, que é representado pela letra minúscula. O recessivo, ele só se manifesta quando ele está com outro recessivo do lado dele. Se ele está com um dominante, como é nesse caso aqui, azão e azinho, ele não vai se expressar fenotipicamente, tá? Se está complicado, volta o vídeo, anota para não se perder. Olha só, aqui é uma animação dos nossos cromossomos, né? Só para a gente ilustrar
aqui a aula, bem legal, né? E agora, muito interessante isso aqui. Vamos prestar atenção, tá, para essa imagem, tá? A gente está falando da nossa espécie aqui, espécie humana, mostrando os cromossomos masculino e feminino, tá? Tem diferença, professor? É tudo a mesma coisa? Não, tem diferença, claro. Onde é que está essa diferença? Primeiro, vocês lembram que eu falei que a espécie humana tem 46 cromossomos e estão em pares, né? São cromossomos homólogos. Então, são 23 pares de cromossomos homólogos. Muito bem. Isso quer dizer que todas as nossas células, as células somáticas, elas vão ter 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos homólogos. Tá? Mas existe um par de cromossomos que vai ser diferente, que é o par de cromossomos sexuais. Tá? Olha só aqui. O masculino, esse par de cromossomos é chamado de XY, e o par de cromossomos femininos é chamado de XX. Tá? Beleza? Então, todos os cromossomos estão presentes nas células somáticas. Todas as células do nosso corpo. Preste bem atenção. Todas as células do nosso corpo, com um tipo de célula em exceção, vão ter todos os cromossomos, todos os 23 pares. Olha só, nós vamos dizer então que essas células são 2N. O que é isso, professor? Mais código 2N. Isso, 2N chamados células diploides, que são as células que contêm 46 cromossomos. Tá? Anotem aí. Células diploides contêm 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos homólogos, que também pode ser representado pelo símbolo 2N. 2N, tá? Então, mas e aí, tem exceção? Tem exceção. Com exceção dos gametas, que são as células sexuais, espermatozoide e óvulo, o espermatozoide e o óvulo vão ter a metade desses cromossomos. Não serão células diploides, serão células haploides. Coloca aí. Espermatozoide e óvulo, que são os gametas, são células responsáveis pela reprodução, são células haploides. Eles vão ter a metade dos cromossomos, eles vão ter o outro lado, não são dois, olha, ó, não estão em pares? Pois é, no espermatozoide vai ter só um de cada par do homem e no óvulo um de cada par da mulher. Ah, mas por quê, professor? Porque eles vão se juntar, eles vão se unir. Tá? E vão formar pares de um cromossomo masculino, outro cromossomo feminino, se unem e formam um cromossomo. 2 cromossomos, na verdade, para um novo indivíduo. Deu para entender? Vamos lá, vamos continuar o raciocínio aqui. Então, o espermatozoide e o óvulo, que são zigotos, né, são células especializadas em reprodução, vão ter a metade dos cromossomos das outras células do nosso corpo, tá? Então, são células haploides. Aí representa só a letra N, tá? Aqui as outras células do corpo, 2N, e a célula, as células reprodutoras, né? O espermatozoide e óvulo, N. Beleza. Então, o que vai acontecer? No momento da fecundação, da união do espermatozoide com o óvulo, você vai ter a união desse material genético todo aqui, tá? A união. Isso quer dizer que metade, exatamente a metade do material genético do espermatozoide vai se unir com a outra metade do óvulo e vai formar vai formar esse novo conjunto de cromossomos, dando origem a um novo indivíduo, tá? Por isso que nós somos sempre a metade, geneticamente a metade do nosso pai e a metade da nossa mãe. Isso aí é lei, tá? Ah, mas eu sou mais parecido com o papai, ou mais parecido com a mamãe, ou parecido com o meu avô. Mas isso aí é normal. A expressão dos genes é outra situação. Mas, em termos
quantitativos, nós somos 50% de cada. Exatamente porque herdamos 23 cromossomos do nosso pai, pelo espermatozoide, e 23 cromossomos da nossa mãe através do óvulo. Aí eles se uniram e formaram um novo indivíduo. E o que define o sexo, masculino ou feminino, homem ou mulher, vai ser exatamente o cromossomo sexual, esse último cromossomo aqui, ó. Se juntar um X daqui com um X daqui, vai ser uma menina. Se juntar o Y daqui com o X daqui, vai ser um menino. Pronto, é simples, é só isso. Essa é a diferença, essa é a grande diferença. É no último cromossomo, tá? Anotem bem essas informações para não se perder, tá? Porque, apesar de ter sido uma aula de conceitos, são muitos conceitos, né? Você não pode se perder. Então, a gente está encerrando a aula sobre conceitos básicos de genética. Eu estou mostrando aqui uma imagem de um cara, né? Tá aí cuidando de uma planta. Alguém sabe quem é? Quem esse cara representa na genética? Tem uma roupa diferente, né? Parece um padre. Quem será? Conhece? Rapidinho, pensa aí. Esse é uma animação do Gregor Mendel, o pai da genética, considerado o pai da genética, tá? Gregor Mendel, que realizou experiências com ervilhas de cruzamento e praticamente criou essa ciência, tá? Que na próxima aula, no nosso próximo assunto, nós vamos falar sobre ele, sobre as leis de Mendel, tá bom? Pessoal, um grande abraço para todos e estudem, olhem o vídeo, assistam o vídeo uma vez, duas vezes, dê o pause, olhe direitinho, tá? Se tiver dúvidas, nós vamos tirar durante a aula no WhatsApp, tá? Um abraço, até mais.